Oi, meu nome é Stephanie, eu tenho 15 anos e esse aqui é meu primeiro vídeo pro canal do YouTube. Eu nunca gravei nada, só que agora me veio essa fase youtuber de novo aí, eu tô a fim de gravar. E hoje, então, eu resolvi falar um pouco sobre aquela que é uma das minhas séries favoritas, se não a minha favorita, de livros e de filmes, que é Jogos Vorazes. Bom, pra quem nunca ouviu falar de Jogos Vorazes, pra quem não conhece a história bem, eu vou resumir a história evitando dar muito spoiler nessa parte aqui. Bom, é que existe um grande país que é chamado Panem, e esse país é dividido entre uma grande capital e seus outros 12 distritos. E houve uma grande guerra muitos anos atrás entre a capital e os distritos, e a capital acabou ganhando. Então, para punir os moradores desses distritos que se juntaram à rebelião, a capital criou um grande jogo que é chamado de Jogos Vorazes, onde todos os anos há uma votação, né, um sorteio, onde cada um desses distritos deverá sortear duas pessoas, uma mulher e um homem, que irão para uma grande arena e irão lutar entre si pro entretenimento da capital. E a última pessoa a sobreviver ganha os Jogos Vorazes, se torna mentor e se torna representante, né, do seu distrito. Então, assim, hoje eu vou aqui para fazer uma das tags de Jogos Vorazes, que é falando sobre ser Team Peter ou Team Gale. Que no caso é, se eu apoio que a Katniss, que é a nossa personagem principal, tivesse ficado com o Peter ou com o Gale. Eu já vou avisando que para poder falar um pouco sobre esses personagens eu vou ter que dar spoilers. Então, caso você nunca leu os livros ou nunca viu os filmes, eu recomendo que primeiro vá assistir, se vicie, assim como eu me viciei, e depois volta aqui. Então, a minha opinião é que eu não consigo imaginar a Katniss com nenhuma outra pessoa que não seja o Peter. Mas por que isso? É porque o Peter, ele é muito diferente da Katniss. A Katniss, ela mesma admite, ela é uma pessoa que tem muito fogo dentro dela. Ela é uma pessoa que ela é muito irritada, ela luta por tudo aquilo que ela sempre quis. Ela luta para que não exista mais desigualdade. Ela é uma pessoa que realmente batalha pelos ideais dela, só que ela faz isso sem pensar, entendeu? Ela vai no impulso das coisas. Já o Pita, ele é uma pessoa mais na dele, entendeu? Ele é mais quieto, ele é mais calmo, e eu acho que é isso que fez com que eles se unissem tanto. Foi porque eles são diferentes. Porque, assim, a Katniss diz em uma das frases do último livro, uma das frases que ela diz aqui, ela tem muito fogo dentro dela e o Pita tem muito pouco fogo, e que é isso que ela precisava. Ela precisava de alguém para equilibrar essa personalidade dela, porque o Pita ele tá sempre lá, sempre que ela precisa, o Pita tá lá. Quando ela tem os pesadelos e os surtos dela, lembrando da época que ela teve que participar dos Jogos Vorazes, lembrando dos amigos que ela perdeu, o Pita tá sempre lá para apoiar ela. Ele fica a noite inteira do lado dela. E o Pita, se você pode perceber, ele sempre luta pelos direitos humanos no livro, assim como a Katniss luta. Já o Gale, ele é muito diferente disso. Teve uma frase que o Gale disse que marcou ele, assim, pra mim, como um dos personagens que eu mais odeio. Que foi quando ele tava conversando com a Katniss e ele olhou pra ela e falou: "Mas você sabe matar." Ela disse: "Eu não sei matar pessoas." E ele disse: "Tem alguma diferença nisso realmente?" Ou seja, ele não vê muita diferença entre a vida de pessoas e caçar um animal. Assim, eu acho isso muito complicado e é isso que daria muito problema caso a Katniss ficasse com ele, porque a personalidade deles nunca bateriam tanto que no final dos livros e dos filmes eles terminam brigados, porque o Gale ele se mudou muito com o longo dos tempos, né? Ele se deixou levar pela guerra. Ele realmente não achava que a guerra, no final de tudo, era uma coisa desnecessária. Ele realmente começou a achar divertido e necessário a guerra. Então, assim, eu acho que ele nunca combinaria com a Katniss, que é uma pessoa muito contra a guerra, muito contra os Jogos Vorazes no geral. E pra mim, o Peeta, ele é perfeito por causa disso, entendeu? Porque ele sempre foi um personagem muito bom desde o começo. E mesmo ele tendo passado por todas aquelas torturas da época que ele ficou junto com a Joanna lá na capital, ele ainda assim, mesmo que ele tenha voltado mudado por conta das torturas, depois ele voltou a ser o mesmo menino que ele era antes. Eu acho que isso é importante, que os ideais do Peter e da Katniss não mudaram ao longo dos livros e nem dos filmes. Já o Gale, não, ele sempre passou por aquela mudança, ele passou por essa mudança de achar a guerra ruim no começo e depois ele não dar tanta importância para vidas. Então eu sou Team Peter a todo momento, não suporto o Gale. Para mim, a, a Suzanne Collins poderia ter, ao invés de ter matado o Finnick, poderia ter matado o Gale. Teria o mesmo impacto? Não teria, porque eu não ligo pro Gale, mas ela poderia ter deixado o Finnick vivo, porque ele é uma pessoa que eu me importo. Agora o Gale, não gosto dele, não vejo verdade nele e não gosto dele. Essa é a minha opinião, então eu sou Team Peter 100%, mas eu ia adorar ouvir a opinião de vocês, se vocês preferem que a Katniss fique com o Peter no final,
ou com o Gale mesmo, depois de todas as conturbações que eles tiveram e sobre o fato do Gale nunca ter sido um amigo que tava lá pra ela 100%. Uma das coisas que eu também acho um pouco absurda é que, por exemplo, quando a Katniss volta dos jogos, ela tá tudo naquele nervosismo de estar com medo do Snow, de estar com medo de tudo que tá acontecendo, e daí o Gale toda hora vem, tá, eu sei que você tá com medo, mas tu gosta de mim? Isso, tipo assim, não é um momento pra ele perguntar esse tipo de coisa. Eu acho ele, sabe, ele muito ciumento, muito. Realmente não gosto do personagem dele, acho o Pita melhor. E mesmo que o Gale tenha, sim, uma grande importância na história, não gosto dele. Então eu ia adorar ouvir a opinião de vocês. Obrigada por terem assistido ao meu vídeo. E me deem mais ideias de vídeo que eu possa fazer com essa temática de Jogos Vorazes, ou então qualquer outra temática. Obrigada por ter assistido.